Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que estiverem me ouvindo. Eu sou a professora Bárbara Rabelo Aquino e vamos trabalhar este semestre com português instrumental. Sejam muito bem-vindos, alunos e alunas, ao curso técnico em administração do Instituto Federal Campus Campina Verde. Momento de apresentação, quem sou eu? Eu sou a professora Bárbara Rabelo, como já disse. Vamos trabalhar com português instrumental. Nós teremos 2 horários de aula semanais. Como nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com encontros síncronos, de 15 em 15 dias, e com atividades assíncronas, de 15 em 15 dias. Essas atividades serão realizadas no Google Classroom. Quais os canais de comunicação nós teremos? Nós temos um grupo da turma no Telegram, em que vocês podem se reportar a mim. Nós temos as atividades a serem enviadas no Google Classroom, e nós teremos os nossos encontros síncronos no Microsoft Teams. Portanto, providencie um e-mail institucional de vocês para que possam participar adequadamente dos próximos encontros. Está bem? Começando o curso técnico em administração EAD, quais são as suas expectativas, quais são os seus anseios, quais são os seus desejos? Em nossa aula, eu ouvi os alunos que estavam presentes e vejam um retrato que temos da turma. Olhem que bacana. O que você espera do curso técnico em administração? Use uma palavra, na verdade foram 3 palavrinhas que cada aluno poderia colocar para responder a essa questão. Observe que o que está maior aqui foi o que mais apareceu. Olhem que turma bacana. Nós temos aqui, conhecimento é a maior busca da turma. Aprendizado, ser uma boa profissional, nova área profissional, realização, informação, gestão, concurso, valorização do currículo, aprender, crescimento, ganho, desafio, superação, futuro, aprender coisas novas, voltar a estudar, aprimoramento, desenvolvimento pessoal, ter mais conhecimentos, reconhecimento. Tenho certeza de que vocês alcançarão tudo isso aqui. Suas expectativas, tenho certeza de que vão se concretizar. E eu gosto sempre de dizer que para chegar ao sucesso, esse sucesso que vocês almejam, há etapas, há passos a serem cumpridos. Vejam essa ilustração. Pense, idealize. Mas não apenas pense e idealize. Tente, faça de novo, continua fazendo, que dessa forma você vai alcançar o sucesso. E um ano de experiências únicas nos aguarda. Foquem em quem você quer se tornar e acredite que as possibilidades estão ao seu favor. Acredite que você pode chegar aonde quiser, que com empenho alcançará tudo quanto deseja. Tenho certeza disso, meu querido aluno, minha querida aluna, de que vocês conseguirão tudo aquilo que desejam. Só o fato de estarem reservando um momento para o estudo, só o fato de vocês estarem aqui, prova isso. Vamos, então. Esta ementa do nosso curso, ela está disponível no site do Instituto Federal Campina Verde. Vocês vão ver lá o que é o nosso objetivo no curso, neste semestre, com as nossas 2 aulas semanais, quais são os objetivos que nós temos aí. Então, nós vamos ter vários tópicos a serem abordados neste semestre. E para começar, já que vamos trabalhar com português instrumental, já que vamos fazer uso da língua constantemente, vou partir do seguinte questionamento. O que é língua? O que é língua para você?
Já sabemos que a língua oficial do Brasil, de acordo com o artigo 13 da Constituição Federal, é a língua portuguesa. Mas o que é mesmo língua? Nós temos vários conceitos aqui do linguista Freeman, Larsen Freeman, de 2003. Observem esses conceitos. Língua é um meio de transmissão cultural, o que as pessoas utilizam para falar de coisas importantes, como os acontecimentos cotidianos, um conjunto de sons ou sinais e padrões de sentenças que expressam o significado, um conjunto de regras, um meio de interação entre pessoas, um meio para fazer algo com o propósito de atingir um objetivo, um veículo para a comunicação de significado e mensagem, um instrumento de empoderamento, um meio para se aprender coisas novas, holística e é melhor entendida quando manifestada no discurso ou em textos complexos. Nós temos todas essas definições. Pare um pouquinho, olhe e pense. Para você, qual seria a melhor definição de língua? Eu gosto muito desses conceitos aqui que falam que ela é um meio de transmissão cultural. Né? A cultura é passada de geração a geração, começou pela língua falada, hoje nós temos a transmissão pela escrita, mas é um meio de transmitir cultura. Ele é um conjunto de sons que expressam significado, dessa forma promove a interação de pessoas. Ela é um veículo para comunicar significado e mensagem e acaba se tornando também um instrumento de empoderamento, já que quanto mais conhecemos a língua, mais críticos nos tornamos. E é melhor entendida quando manifestada no discurso ou em textos completos, ou seja, ela é melhor entendida quando ela é aplicada em determinado contexto. Isso é fato. Se vocês reunirem vários desses tópicos, eu destaquei os que mais me chamam a atenção, você vai conseguir definir o que é língua para você. E falando em língua, que língua nós falamos? Português ou brasileiro? Nós sabemos, como eu já disse, que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Mas essa língua que nós herdamos aí de Portugal, ela tem as suas características próprias. Por isso a gente fala em português do Brasil. Esse português brasileiro que traz em si muitas variações. E nós vamos falar aí dessas variações da língua, já que essa gravura me chama muita atenção, eu gosto muito dela. Quando eu falo em todas as línguas do Brasil, eu estou querendo dizer que o português são vários. Em um país de grandes extensões como o nosso, é comum, é normal que haja muitas variações. E nós vamos ver que tipos de variações são essas. Vamos começar falando da variação geográfica ou regional. É aquela variação que ocorre de região para região. Por exemplo, nós de Minas falamos diferente dos paulistas, falamos diferente do pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do sul do país. Nós temos aqui uma charge, uma brincadeira que mostra isso. O gaúcho mineiro, na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea, e nós tá achando é bom demais. Então, nós vemos aí uma caricatura do mineiro, uma caricatura do gaúcho, mas apenas para ilustrar que existem as variações que ocorrem de região para região, são chamadas variações geográficas. Nós temos as variações históricas, que mostram as variações que ocorrem na língua de acordo com o tempo. Por exemplo, farmácia. Já houve um tempo que PH simbolizava o F, né? Se escrevia assim. Outro exemplo de variação na língua, desculpa, pessoal, variação histórica. A forma que nós usamos o você, ela vem nas suas origens de vos me sei, passum sei,
você, e tem a brincadeira aqui de você ser mostrando a redução que houve. Então, houve uma variação histórica no tempo. Também observem linguiça. Esse trema com o novo acordo ortográfico não existe mais. Também é uma variação histórica. Né? Quando vocês virem alguma palavra com trema, é sinal de que o texto não foi escrito tão recentemente, porque o trema já caiu. Então, são exemplos de variação histórica. Outra variação que nós temos é a social ou sociocultural, que vai depender do meio onde a pessoa vive, da formação que ela teve, da idade, do grupo com quem ela convive. Então, vocês veem, tem uma charge aqui mostrando uma pessoa mais humilde, se expressando da forma dela, e uma pessoa que teve mais oportunidades de estudo, de formação acadêmica, não compreendendo nada do que a outra diz. Certo ou errado o modo como esse senhor está se expressando? Observe que não existe isso de certo ou errado, falar que ele está falando errado. Ele está falando de acordo com a formação que ele teve, de acordo com o conhecimento cultural e do meio que ele vive. Então, variação social ou sociocultural. Outra variação que nós temos é a variação de estilo ou de registro ou de situação. Então, nós vamos ver que nós podemos utilizar a língua de diferentes formas, dependendo do contexto em que nós estamos. Eu posso falar de um modo mais formal ou de um modo mais informal, depende da pessoa com quem estou falando, do contexto, do momento em que estou vivendo. Então, observe que essa variação de registro, nós vamos ter bastante as noções de adequado ou inadequado. Observe essa imagem, né? A praia, que é um lugar informal, uma pessoa vestida inadequadamente, de terno, né? E veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Observe que ele segue totalmente a norma padrão e usa um linguajar muito formal para aquele momento de informalidade, falando com o surfista. Então, a fala dele, embora esteja seguindo a norma padrão, está totalmente inadequada. Então, é bom nós lembrarmos que a norma culta, ela é uma das variantes da língua, ela é uma das variações, certo? Dela não é a única norma, a única forma correta, adequada, ela é uma das variantes. E aí nós vamos chegar a esses dois conceitos. Qual a diferença entre norma padrão ou língua culta e língua coloquial? A norma padrão ou língua culta é um tipo de variação linguística, então é uma variação, não é a única forma existente, como algumas pessoas pensam. Então, é um tipo de variação que se caracteriza por seguir as normas estabelecidas de acordo com a gramática normativa. Ela é falada e escrita em situações que exigem formalidade. Então, vocês veem nos trabalhos, nas atividades que vocês forem fazer para me entregar, vocês vão usar essa norma, a norma padrão ou a língua culta, porque ela exige formalidade, vocês vão se expressar de um modo mais formal. E o que é a língua coloquial? A língua coloquial é a variação linguística, também é uma das variações que é usada em situações informais. É a nossa língua do dia a dia, é a língua do cotidiano, é a forma como conversamos com os nossos amigos, com nossos parentes, com as crianças, né? É a linguagem coloquial. Veja a diferença, são variações. Quando eu caio na ideia de que existe apenas uma forma da língua, eu incorro no que se chama preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? Eu acreditar que existe apenas uma única forma de falar a língua e que aquela forma é o correto. Nós temos, inclusive, um livro do Marcos Banho,
Observe pelo trema aqui, que esse livro não é tão recente, que ele fala preconceito linguístico, o que é e como se faz. A própria imagem já nos mostra aqui pessoas humildes que não tiveram oportunidade de ter uma formação sociocultural e, às vezes, elas sofrem de preconceito linguístico, por pessoas acharem que elas estão falando errado, entre aspas. Na verdade, elas estão falando de acordo com o meio em que elas vivem. E se elas estabelecem comunicação, a linguagem está adequada, não é? Observem só. Esse fato aqui aconteceu em 2019, se eu não me engano. Essa pessoa aqui, que é o médico, colocou nas redes sociais dele: não existe pneumonia e nem raio-x. Naquele momento, mais cedo, naquele dia, mais cedo, esteve um senhor no consultório dele, um mecânico, que falou pneumonia e raio-x. E ele fez essa crítica. Isso repercutiu negativamente para a imagem dele e nas redes sociais, porque o que foi isso aqui? Ele cometeu um preconceito linguístico. Depois ele se desculpou com a pessoa, chamou lá o mecânico, fez uma postagem com ele do lado, tudo, pedindo desculpa, se desculpando, mas ele cometeu um preconceito linguístico. Então, observem, pessoal, essa ideia de que existe uma única forma da língua, de que existe uma língua padrão única, é que leva as pessoas a caírem no preconceito linguístico. E vocês vão ver que eu concordo com as ideias aqui da Edelise Gabardo, quando ela diz que escrever corretamente a língua portuguesa não é sinônimo de inteligência. Inteligência é saber respeitar as variações linguísticas e ter jogo de cintura para se comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. Essa questão do respeito às variações linguísticas, respeito à forma como o outro fala, como o outro se comunica, é muito importante. E é importante que nós saibamos respeitar as variações linguísticas. Mas para a gente respeitar, nós precisamos conhecer. Por isso é tão interessante o tópico dessa aula, para que você conheça, saiba que existem variações, para que você possa, de fato, respeitá-las. E que você perceba que é importante saber expressar-se em todas as situações. Isso vai demonstrar que você tem conhecimento sobre a língua. Tá? Então, nós vamos ver norma culta ou outra variante. O que devemos usar? Nós vamos ver que no momento mais formal, numa situação formal, nós vamos usar a norma culta. Numa situação informal, nós vamos usar a linguagem coloquial, certo? Outro exemplo, quando usar o quê? Em uma situação de uma entrevista de trabalho, em uma situação de prova, em uma situação mais formal, nós vamos usar a língua padrão ou norma culta. Vejam essa chave. Em um momento de entrevista, o entrevistador, junto com a candidata fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Aí mostra a grande crítica que ela, pensando na norma padrão, ela deveria ter dito, aí varia. Então, ela demonstra que tem tanto conhecimento sobre outras línguas, mas sobre a própria língua materna, ela não demonstra nenhum conhecimento, né? Então, vai ficar comprometida a situação dela. E vejam, quando usar o quê? Observe umas diferenças entre a linguagem formal e a informal. Observe, eu posso tranquilamente dizer de um modo mais informal entre meus amigos, entre meus pares. A gente está muito cansado. Caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. E aí, como você anda? É o normal, é como nos expressamos, não é? No dia a dia. Só que no momento mais formal, nós deveríamos dizer: nós estamos muito cansados. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está?
Mais uma mostra. Vejam, um recadinho escrito pelo Fernando. Um recadinho entre o casal para sua amada. Ele falou, amor, fui dar um rolê até a casa do Zé, volto mais tarde. Fê, observe que está super adequado. Ele está usando, conversando com alguém íntimo dele. No caso, né, o seu amor. Observe toda a linguagem tranquila, carinhosa, afetuosa. Agora, um bilhete de um funcionário para o patrão. Doutor Carlos, precisei me ausentar para resolver um problema sério na casa do José Carlos. Volto o mais breve possível. Fernando, observe toda a formalidade, inclusive observe que o Zé já virou José Carlos. Então, é diferente a forma como eu uso a língua, dependendo da pessoa a quem eu me refiro, dependendo da situação em que eu vou fazer esse uso. Tá bom? Pessoal, e tudo isso para a gente chegar a esse conceito aqui, de competência linguística. O que é competência linguística? É a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então, essa capacidade que nós temos de adequar a forma como falamos ao contexto e às pessoas com quem estamos. Isso vai ocorrer no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual. Então, dependendo do contexto em que eu esteja, eu vou poder usar uma variação, que ela vai estar adequada, aliás, eu devo observar se ela está adequada ou não àquele contexto. Pessoal, então é isso. Eu vou disponibilizar as atividades no Google Classroom para vocês, referentes a esta aula, está bem? Nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais.